Olá a todos, tudo bem? Eu tenho a satisfação de estar aqui conversando com o André Guiomon, que é CEO da Brasil Agro, e cortesmente cedeu o tempo dele para responder algumas perguntas aí que para a nossa audiência. André, eu vou já começar com a primeira pergunta, e daí você pode cumprimentar aqui a nossa audiência, o nosso público. A Brasil Agro tem adotado uma postura anticíclica, né? Nesse momento de incertezas, alguns falam em crise, outros não, que o agronegócio passa. Você poderia detalhar um pouco como essa estratégia tem sido implementada e quais são os principais desafios? Daniel, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que nos assistem. É um prazer enorme falar com vocês. É um prazer enorme poder aproximar o agronegócio dos veículos de comunicação, diminuir a simetria de informação do que é agronegócio, né? Tão importante para o Brasil, né? Um setor que representa quase 26, 27% do PIB e ele começa a ter, através de canais como o seu, né, do Agrofy, a gente começa a ter uma voz muito mais ativa do agronegócio e o quanto isso representa para o Brasil. A sua pergunta é muito boa, né? E é uma pergunta que a gente podia ficar aqui a tarde inteira explicando o que que é isso, mas eu vou tentar traduzir de uma maneira mais simplória, tá? O que que a companhia faz e por que que eu, às vezes, uso essa colocação anticíclica? A companhia é uma companhia que ela identifica ativos agrícolas, né, que não estão gerando resultado, coloca capital intensivo, coloca gestão, coloca sistema, pessoas e tudo isso, muda o múltiplo desse negócio e quando esse ativo ele está diferente de um fazendeiro que constrói a fazenda e nunca vai vender, a gente entende que quando a gente começa a ter uma diminuição da rentabilidade do ROI desse ativo em função da apreciação, está na hora da gente sair. Então, isso que a Brasilagro faz e, de certa forma, vem fazendo muito bem nos últimos anos, né? Aproveitando agora sim a sua pergunta, os ciclos, né? Para você fazer isso, quer dizer, grande parte, né? A gente tem claro que uma parte do resultado da companhia, ele vem pelo resultado operacional. A companhia, quando começou fazendo isso, Daniel, lá atrás, quando a gente fez a abertura do capital, era muito pequena em termos de operações agrícolas. Hoje é uma companhia que está aí chegando próximos aos seus 200 mil hectares de área plantada, de diferentes cultivos, né? Então, por que isso? Porque a gente tem um portfólio grande de fazendas, e fazendas de grãos, fazendas de milho, de algodão, de cana e tudo isso. E o que que é se colocar de forma anticíclica, né? Uma maneira simples para você que está nos assistindo é, quando todo mundo quer comprar fazenda, nós temos que vender, e quando Uhum. todo mundo quer vender, ou nem todo mundo quer vender, ou quando surgem oportunidades em função de retração de margem, é o momento da gente se posicionar como uma empresa compradora. Então, eu acho que, não, longe de dizer, Daniel, que nós estamos passando por uma crise severa, quem conhece o agro conhece isso que a gente está falando, gente. Isso aqui não é novidade para ninguém, né? O agronegócio vive disso, né? E o agronegócio, o negócio agrícola, desde a Idade Média, ele vive disso, de oferta e demanda. Então a gente tem momentos que você tem uma maior oferta, retração de preço. Momentos que você tem menor oferta, seja ela por efeitos produtivos, seja efeitos climáticos, seja por restrições, né, como a gente vivenciou na pandemia, restrições de circulação de mercadoria, você tem um aquecimento dos preços, né? E é muito isso que a gente faz aqui. A gente quer comprar fazenda quando ela está, quando a commodity está muito, quer vender fazenda quando a commodity está muito valorizada e quer comprar fazenda quando a gente entende que a commodity está um pouco depreciada, né? Porque Uhum. no fundo é aquilo que eu acabei de comentar para você. A fazenda ela vale um múltiplo do que ela gera. Se a É. commodity está depreciada, ela vale menos. Se a commodity está valorizada, ela vale mais, né? É o Então, isso é fundamento, ser né? uma empresa de si. Ou seja, é o fundamento. Você compra na baixa e vende na alta, né? Exato. E isso faz com que, até por declarações recentes suas, que a Brasil Agro esteja inclinada a entrar numa fase de comprar novas áreas. Os preços já não estão altos o suficiente, ou seja, devem subir ainda mais? Bom, Daniel, é uma excelente pergunta, né? O que que a gente vivencia um pouco? A terra no Brasil, ela está muito pautada e indexada a um critério, principalmente estou falando de regiões agrícolas, ela está muito indexada ao preço da soja, né? As transações correntes, elas são inclusive em saca de soja, né? O produtor compra uma fazenda por 300, 400, 1.000 sacas de soja, né? A soja, a gente viu uma soja de 170, 180 2 anos atrás, reais por saca.
hoje a gente está vivendo uma saca de R$ 120, ou um Uhum. Chicago de 9, R$ 10. Então, a leitura nossa é que, nesse momento, né, a gente está tendo preços de terra acomodados em função disso. Eu sempre falo que para você ter uma redução do preço, né, você tem que ter anos muito ruins, muito, muito duros, né? Anos consequentemente duros. Ou seja, se você me fala, André, essa restrição de margem de contribuição que a gente está vivendo no agronegócio é uma coisa que vai perpetuar por 5, 10 anos? Opa, isso aí vai ter um efeito importante no preço da terra. Agora, nós sabemos, Daniel, que, primeiro, nós estamos falando de uma atividade a céu aberto, né? Então, você vê o que a gente viveu o ano retrasado. A Argentina não produziu, faltou soja. Né? O ano passado mesmo, o Brasil tinha uma expectativa de um volume e acabou produzindo 148 milhões de toneladas. Então, primeiro, a atividade já tem uma inerência muito grande, né, de volatilidade. Esse faz parte do nosso negócio. Além disso, a gente tem no mundo hoje uma série de tensões geopolíticas, né, que trazem ainda mais pimenta para essa discussão, né? Você Uhum. tem hoje uma discussão geopolítica importante no mundo. Isso pode fazer com que você tenha restrições de circulação de mercadoria, Uhum. seja ela por questões alfandegárias, questões tributárias, questões preferenciais, né, de mercados, e isso gera oportunidade. Então, eu diria para você o seguinte: é difícil você acertar o momento exato. A gente tem que ter as máximas, né, aonde a gente acredita. A gente não consegue, Daniel, eu não consigo dizer o preço que eu vou vender fazenda. A fazenda que eu comprar, o preço que eu vou dizer. Eu consigo dizer que se a fazenda que nós comprarmos, ela for muito boa produtivamente, a gente conseguir mudar o múltiplo de EBITDA dela, está Uhum. na hora da gente comprar. Então, acho que um pouco diferente de uma empresa que é puramente imobiliária, porque aí sim é comprar na alta, comprar na baixa e vender na alta, comprar na baixa. Só que aqui tem um fator importante nessa história toda. A gente compra aquilo que não gera valor ou que Uhum. está gerando pouco EBITDA, coloca capital intensivo e múltiplo. Então tem um fator aqui que ele é meio exógeno da situação momentânea do preço da terra, que é a Uhum. nossa capacidade de colocar EBITDA naquele negócio. Né? Então, Perfeito. isso faz com que a companhia tenha, sim, momentos mais cíclicos ou menos cíclicos, ainda mais na questão de venda, mas a gente não pode deixar achar que a Brasil Agro só compra terra quando está barato. Não, ela compra terra quando ela entende que ela tem oportunidade de transformar aquele EBITDA. Né? Perfeito. Transformar o EBITDA são várias formas. Pegar uma área de pastagem que gera um EBITDA de 500, R$ 600 por hectareano e fazer uma cultura de soja que te gera 1.800, 2.000. Uhum. Uma segunda safra que te gera mais 1.000. Né? Se é uma área de pasto que você consegue fazer soja e algodão, aí você tem 4, 5 mil de EBITDA por hectare numa área que você antes com pastagem tinha 500. É isso que nós fazemos. Então, essa oportunidade, ela tem sim seus momentos de altos e baixos, mas essa capacidade, esse vetor da companhia de transformação, isso está na nossa mão. E é isso que a gente sabe fazer. Né? Então, Perfeito. porque senão a gente ia falar, puta, então na hora que está ruim, a gente tem que esperar piorar. Não, a gente tem que. Quando você vive momentos de escassez de liquidez no mercado, óbvio que surge um pouco mais de oportunidade, Uhum. óbvio que a gente está mais atento a isso, mas isso não muda, né? A empresa ela não está comprando área madura no momento de estresse e vendendo depois lá na frente. Ela está comprando onde a gente entende que a gente vai colocar um vetor de transformação nisso. São os dois fatores que vocês analisam, não é puramente imobiliária, é também o fator de poder acrescentar Pelo, EBITDA por hectare. Exatamente, imagina, eu vou comprar, vou dar um exemplo para vocês, ouvintes nossos, entender um pouco melhor. Imagina que se eu fosse comprar uma terra em Ribeirão Preto que já está em cana produzindo 100 toneladas por hectare. Aí teria que ser uma decisão puramente financeira e uma questão estratégica oportunística, né? Ah, Ah, é um ativo com estresse financeiro. Porque eu não tenho capacidade de mudar aquele múltiplo. Eu não vou fazer aquela cana de 100 toneladas na média virar 150 ou 120, né? Mas quando você entende que você tem oportunidades, né? Que você consegue mudar esse múltiplo, é onde a gente está. Então, a ciclicidade do negócio é muito legal para a gente muito mais olhar a venda do que olhar a compra. A perfeito, compra para a gente tem que estar muito atrelada à capacidade que a gente tem de mudar o resultado daquele ativo. perfeito. Pegar esse gancho que você citou, André, que é a diversificação de culturas.
soja, milho, algodão, vocês entraram em cana. Como essa diversificação favorece a resiliência? E se vocês, principalmente essa pergunta, se vocês pensam em entrar em outras culturas ou talvez na agroindústria? Tá, boa pergunta. Eu tive a oportunidade até de falar isso hoje de manhã, que é uma coisa que eu repito sempre, quem já me ouviu falar, eu já falei isso várias vezes. Nós tivemos eu sou exalquiano, tive um grande mestre na Exalc, que era Eurípides Malavolta, e ele falava uma frase, Daniel, que é muito legal. Ele falava assim: agricultura é uma coisa simples de fazer. Tem 56 fatores que você tem que controlar, dos quais tem 27 que a gente não tem gestão nenhuma, tá? Olha o que eu vou te dizer. Você consegue controlar a temperatura da sua fazenda amanhã? Não. Você consegue controlar a umidade de ar da sua fazenda amanhã? Não. Você consegue controlar a velocidade do vento da sua fazenda amanhã? Não. Você consegue controlar a intensidade de raio ultravioleta? Não. Então, essa somatória são 27 fatores que a gente não tem gestão sobre ele. Quando você não tem gestão sobre ele, só tem uma forma de você atenuar esse risco, que chama-se diversificação. Tá. Diversificação mercadológica e diversificação geográfica, tá? Uhum. Então, por que a geográfica é importante? Porque a gente acompanha, você vê, Tá. tem um ano que o Mato Grosso sempre foi um oásis. Mato Grosso ano passado foi um ano muito difícil, né? Tá. Em contrapartida, Maranhão e Piauí o ano passado foram bem, né? Então, a diversificação geográfica faz você, numa atividade com tantos riscos inerentes, ter mais resiliência no resultado final. Então, Perfeito. esse é um ponto fundamental. Outra coisa, diversificando regiões, como eu acabei de falar. Além disso, nós temos que diversificar culturas, né? Vou pegar o exemplo da foto de hoje, né? A gente estava com soja há 4 meses atrás, 5 meses atrás, a 12 e poucos dólares o bucho. Hoje a gente está falando de uma soja a 9,80, né? O que está salvando a sojicultura ainda é o tipo de câmbio, né? Que está ajudando muito. Ah, Mas a gente vê Chicago, cara, perdeu 22% aí ao longo de 6, 7 meses. Então, uhum. em contrapartida, eu vou te falar, olha o que aconteceu com a cana, com o etanol, por exemplo. Etanol subiu de preço nos últimos 6 meses, né? Olha o que aconteceu, o algodão andou meio de lado, olha o que está acontecendo com o Café. milho, né? Milho está subindo, café está subindo, laranja está subindo. Então, esse negócio, eu sempre falo, é fundamental você ter uma diversificação geográfica e mercadológica. E eu vou mais, tá? Como o nosso negócio, além de não ser um negócio puramente produtivo, né, a gente tem um negócio imobiliário, é mais fundamental ainda que eu tenha uma diversificação mercadológica. Por Claro. quê? Imagina no momento que a soja está duro, eu tenho fazendas só de soja, eu vou vender fazenda de soja para sojicultor? Não. Mas se eu tenho cana de açúcar e a cana está bem e a soja está ruim, eu vou vender fazenda de cana, Uhum. né? Ou o contrário, eu vou vender fazenda de algodão. Então, acho que é fundamental, né, nesse negócio e da maneira como a gente olha o negócio, essa diversificação, né, fundamental pelos dois aspectos, não só o aspecto produtivo, o aspecto comercial imobiliário é importante também, né? Você tem, por exemplo, vou te dar, pegando o próprio exemplo da soja, você pega o Mato Grosso, que teve um ano bastante difícil o ano passado, a liquidez do ativo no Mato Grosso foi mais difícil. Em contrapartida, você olha na Bahia, a liquidez na Bahia ainda está quente, está muito quente o mercado, né? Uhum. Então, você tá entendendo? Essa Perfeito. diversificação, você Claríssimo. atenua problemas produtivos, né? E você gera Oportunidade. oportunidades imobiliárias. Excelente. André, você está pincelando coisas fundamentais aí da gestão, né? Gestão, a gente pensa empresário, empresa, e o agro, mais recentemente, a cultura empresarial chegou no agro, né? Claro que existiam produtores há muito tempo que tinham essa cultura, mas de maneira mais difundida, né? Você, de maneira geral, o empresariado brasileiro entende de agro, precisa entender mais de agro para fazer mais parte do agro no Brasil. Como é que você vê o setor do agro para outros empresários de outros setores? Já Bom, aproveitando que a Brasil Agro é uma das primeiras empresas que tem capital aberto, né, no agronegócio. tá. Bom, eu acho que aí a gente tem que. Eu vou tentar separar um pouco a pergunta e dizer o seguinte: o agro brasileiro, o empresário do agro brasileiro, ele é muito tecnológico, né? Eu acho que o Brasil dá show em tecnologia.
dá show em modelo produtivo, dá show na maneira como a gente trata meio ambiente, a gente dá show na maneira como a gente é um país que mais tem plantio direto no mundo, né? Então a gente tem exemplos numéricos do que a gente dá show, né? Eu diria que dentro da porteira é difícil você Fato. encontrar um agro mais eficiente no mundo do que o agro brasileiro. O que que eu acho que ainda é carente, né? E aí um pouco me faço um gancho na pergunta sua da abertura de capital. O que que eu acho que ainda é carente? É o pós-porteira, né? É a comercialização, é olhar aquele negócio não só como uma atividade produtiva, mas como um negócio fundamental. Então, eu te falo o seguinte, Daniel, quando você pega o crescimento da produtividade brasileira, ao longo de vários anos, né, se pegar aí 50 anos, você vai ter taxas de crescimento de 2,5% ao ano, taxas lineares, né, de crescimento. Esse crescimento vem de melhora de tecnologia, de tudo isso que a gente está falando anteriormente. Mas, comercialmente, você pode mudar o resultado da companhia em 15, 20% simplesmente com uma posição, né, mais assertiva comercial, uma leitura melhor do mercado. Eu Perfeito. diria que o que falta, né, o que falta e o que nós fazemos é exatamente isso. Como a gente está dentro da porteira e está também na Faria Lima, né, você tem esse acesso ao mercado de capitais. A gente trouxe para dentro de uma empresa de capital aberto listada uma série de regras de governança. Regras de governança é a mesma coisa que falar, pô, aqui tem uma gestão de risco, né? E a gestão de risco, muitas das vezes, ela passa fundamentalmente pela uma boa gestão comercial, não só da venda da soja, do milho, da cana, do boi, mas também de uma boa gestão comercial do derivativo que compõe esses produtos, né? Então, eu diria que o agro brasileiro tem melhorado nesse ponto, tem sim, tem vários agricultores com excelente habilidade nisso, mas ainda é um ponto carente para a cultura. E as empresas que se profissionalizaram, que saíram na frente, que tiveram a esse acesso nesse mercado de capitais, trouxeram para dentro de casa toda essa governança que te permitiu uma análise mais clara de risco e te coloca numa posição mais efetiva de gerenciar esse risco comercial que não é pequeno, né? Esse risco comercial, eu estou acabando de dizer que a soja há 3 meses atrás ela estava triscando seus $12 o bucho, hoje nós estamos falando de 9,80. Né? É uma Perfeito. redução de 22, 25% de margem de contribuição. Só não é maior porque tem um efeito câmbio, mas se você olhar seu balanço em dólar, então, acho que o que a gente faz diferente é isso, é trazer para uma empresa de agronegócio, né, essa visão holística do que é importante também para essa gestão de risco mais efetiva. Perfeito. André, eu queria um comentário seu sobre como você tem visto justamente a evolução do mercado financeiro no agro, né? Cresceu muito rápido aí nos últimos anos, mas como é que você é o suficiente? Esperava que fosse mais? Tem que ter mudanças? A gente fala, eu estou falando de Bom, Fiagro, estou falando desses tá, outros tá. tipos de investimento. Bom, é uma excelente pergunta, né? Não só eu, mas as pessoas que estão mais tempo no agro, né? Eu já tenho aí mais de 30 anos de agro, Daniel. Uhum. Então a gente fala, ó, o agro brasileiro de 30 anos atrás, ele era dependente de dois tipos de financiamento: Banco do Brasil e a cooperativa, né? Ah, Os agentes financiadores há 30 anos atrás eram Banco do Brasil e cooperativas, né? Se a gente sai de 30 anos e vem de 20 anos, 15 anos para cá e eu diria mais de 10 anos para cá, a gente começou a ver uma participação muito maior dos bancos privados, né? ah, Então, a carteira agrícola que não representava nada nos bancos privados, hoje ela tem uma representatividade muito grande, né? E é natural que o tenha, né? Nós estamos falando de uma atividade que tem 26% do PIB brasileiro, né? Então, o banco, se ele fizer uma gestão de risco que ele também tem que fazer, ele tem que estar dentro de todos esses segmentos. Como a gente falou que é importante diversificar cultura e regiões, para o banco ou para o agente financiador é importante diversificar setores que ele vai estar atuando, né? Então, a gente viu nos últimos 10, eu diria de 15 anos para cá, uma crescente muito grande nos bancos privados, né? ah, Hoje, a gente sabe que tem banco privado aí que a carteira agrícola é o segundo maior negócio de crédito do banco, né? ah, E isso não era no passado, né? Então, tem vários bancos assim, aham. vários bancos começaram com 5, 10, 15, tem banco hoje já com mais de
100 bilhões de crédito no agronegócio, né? Óbvio que a gente ainda tem o Banco do Brasil com uma participação muito maior, e mais recentemente, Daniel, você colocou, veio a entrada dos FIAGROS e os FIPs, ou o que quer que seja, que traz também mais uma injeção, né, de liquidez nesse negócio. Eu sempre falo que quanto mais agente financiador, ao longo prazo a gente abaixa o custo de capital na cadeia. Né? Então, Mas está eu indo vejo bem? com. Era isso que você esperava? Devia ser diferente? Eu acho que o que falta ainda, Daniel, é um pouco de uma leitura mais tácita do próprio. Eu não vou te citar o nome da empresa aqui, mas tem uma empresa que tem um slogan que para mim deveria ser um mantra de gestão. É uma empresa que tem um slogan que fala assim: entender para atender. Eu acho que o Uhum. que faltou um pouco no Fiagro, no primórdio inicial, foi entender mais do negócio. Os agentes que entraram naquele negócio tinham que entender um pouco mais do negócio para atender melhor, né? E eu acho que a gente viu uma injeção importante de Fiagro na atividade agrícola, mas ainda acho que é muito incipiente pelo tamanho da oportunidade que a gente tem, né? Agora, o que eu acho que nesse momento a gente viu, você viu, acompanha isso bastante, está vendo uma depurada muito grande. Eu acho que vai haver uma consolidação dos bancos emissores disso, ou dos agentes emissores disso, e cada vez mais a gente, como sociedade agrícola, vai desenvolver esses instrumentos. Eu acho que não tenho dúvida que isso veio para ficar, isso veio para crescer, né? A gente sabe das necessidades. Eu falo sempre que nós, como cidadão, agora tirando um papel de companhia, pondo um papel de cidadão, a gente cada vez mais quer um Estado mais eficiente, a gente quer um Estado mais competente, a gente quer um Estado, né, e a gente quer que o Estado ainda subsidie. Isso é um anacronismo, né? Então, o que você quer? Você quer um Estado menor ou você quer um Estado maior, né? E essa entrada de entes privados nesse negócio faz com que a gente tenha um Estado mais eficiente como sociedade civil. Né? Então, isso é muito importante. Eu acho que o que a gente vive hoje, esse susto que todo mundo vive, é porque muitas das vezes é aquilo que eu falei. Agronegócio é isso, oferta e demanda a todo momento. Você tem momento de maior liquidez, momento de menor liquidez. Agora, quem estruturou bem esses fundos, eu tenho certeza que não vão ter problema. Perfeito. A gente tem mais 3 ou 4 minutos, André. Pô, Daí eu passa queria rápido, conversa passar boa, rápido, passa rápido. papo, é verdade. André, eu queria a sua opinião sobre já que vocês atuam fortemente aí também no braço imobiliário, né? É, qual que é a sua opinião sobre a lei de compra de terras por estrangeiros? Como é que você vê seria mais uma fonte de recurso? É temerário, não é? Porque é um ativo que não tem como carregar para outro país, né? Exato. Daniel, essa é uma discussão antiga, né? Se a gente olhar, isso começou lá atrás, no governo militar, em 1971, uma lei criada em 1971, onde você restringia a entrada de residentes, né, de estrangeiro comprando terra no Brasil. Houve vamos dizer assim, uma interpretação melhor em 1995 e depois houve a restrição do parecer da AGU em 2010, né? Eu sempre falo que isso tudo, na verdade, é um pouquinho aquilo que eu disse há 2, 3 minutos atrás. Toda vez que você gera essa assimetria, você gera essa insegurança na cadeia, você aumenta o custo de capital. É natural. Quando você tem menos risco, eu estou disposto a emprestar dinheiro a um risco menor. Então, para mim, sem dúvida nenhuma, eu acho que você foi muito correto na colocação de dizer ninguém vai levar a terra daqui, né? Você vai estar trazendo capital para investir aqui, né? Para gerar emprego aqui, né? E uma coisa muito importante em agricultura, Daniel, que a gente não falou hoje, a agricultura é a atividade mais descentralizada do mundo. E a agricultura no Brasil, além de ser descentralizado, ela está em regiões carentes. Nós estamos falando de agricultura no interior do Mato Grosso, interior de Goiás, interior da Bahia, interior do Maranhão, né? Não estamos falando de agricultura no cinturão do ABC de São Paulo. Então, assim, é uma atividade que por si só ela é muito efetiva na distribuição de renda e na melhoria dos IDH onde ela atua. Então, quando eu vejo essa discussão toda de restrição à entrada de capital, porque eu acho que isso é a coisa é uma das coisas que eu tenho falado muito, Daniel. Até a maneira da gente se colocar, a gente não pode nem falar em restrição à terra. Para mim, é restrição à entrada de capital. E se a gente quer segurança jurídica, se a gente quer um fluxo bastante fluido de capital entrando no Brasil, que a gente tem oportunidades gigantes aqui, a gente tem que tirar todas essas travas do mercado. Óbvio
com segurança, fazendo isso de forma correta, né? As empresas que têm habilidade para fazer isso vão fazê-las. Então, restrição à entrada de capital é danoso para qualquer setor. No Brasil, a gente tinha três setores regulados: era aviação civil, hospitais e terra, né? A Ah, aviação civil, quando veio a crise de uma das empresas, eu não vou citar o nome, tudo bom. surpreenderam. Hospitais, quando veio o Covid, logo depois, logo um pouco antes, suspenderam a restrição. É tácito, porque não fazem isso também com terra. Quer dizer, que ninguém vai pegar a terra daqui e levar para lá. Isso não vai gerar corrida inflacionária do preço da terra, nada disso, nada disso. Você vai ter mais segurança de ter capital aportando aqui. As grandes empresas, e é por isso que eu falo que é a beleza do agro. O agronegócio é a atividade mais atomizada no mundo. Se a gente pega, vou pegar o número do Brasil, se a gente somar as 10 maiores empresas agrícolas brasileiras, a gente não tem 4% da terra, É, 4% da área produtiva. é. Então, é isso. E a Não é agricultura é risco para a assim. segurança nacional de jeito nenhum. Não é risco nenhum, não é risco nenhum, Nem para o porque a mercado, agricultura nem para é a segurança. feita. A agricultura brasileira é feita de agricultor, agricultor para cooperativa, agricultor para agente financeiro, agricultor, empresas para outras empresas. Então, tem muita segurança jurídica nisso para você jogar nisso aí uma discussão ou uma insegurança jurídica, como jogou a restrição à entrada de capital. Perfeito. André, minha última pergunta para você. Se você, quando você imagina o futuro, um dia você vai se recolher, vai aposentar, o que que você queria, pensando com você mesmo, deixar de legado para o agronegócio brasileiro? Bom, essa é uma A pergunta. pergunta não é fácil, é uma pergunta Você sabe profunda. que você sabe que você fez uma pergunta muito interessante. E outro dia também eu fiz um podcast e um cara me perguntou uma coisa parecida com isso também e me fez pensar, né? Perguntaram, André, como você quer ser lembrado o dia que você não estiver mais aqui? Eu falei, puta, eu quero ser lembrado do cara que criou pontes, né? Ah, Que foi capaz de construir pontes produtivas do setor privado com o setor bancário, da oportunidade de crescimento de um tratorista virar um gerente de fazenda. Né? Eu acho que é isso que eu queria ser lembrado. Né? Isso lógico. foi na pessoa física. Mas o que mais eu gostaria nessa pergunta sua? Eu acho que é fundamental cada vez mais a gente ter pessoas que sejam capazes de reduzir a simetria de informação. O agronegócio brasileiro, e a gente está vivendo isso muito, muito fortemente agora, Daniel. A gente tem uma polarização que não leva a nada. A gente tem uma oportunidade gigante na mão, né? A gente tem uma oportunidade gigante de fazer desse limão uma limonada, que é toda essa questão de carbono, toda essa questão de preservação, toda essa questão, e a gente, por uma polarização, eu diria até medíocre, para ser muito sincero, o nome disso, a Nivela gente por está baixo. deixando de passar, de aproveitar essa oportunidade. Então, eu acredito que eu queria que a agricultura brasileira fosse capaz de reduzir, e nós, como gestores, de reduzir ainda mais essa simetria com a sociedade civil. Ou seja, não é pouca coisa. Construir pontes e reduzir a bipolaridade aí, né, a simetria de informação para o crescimento Exato. do agro e do Brasil. Excelente, André. Agradeço novamente pelo seu tempo. Espero falar com você outras vezes e estamos à disposição aí para as novidades da Brasil Agro, tá bom? Obrigado, Daniel. Um grande abraço a todos vocês que estão conosco aí e curtiram esse bate-papo nosso aqui. Conversa boa é assim, passa rápido. Obrigado, André. Valeu. Tchau, tchau.